né? Fora todo o Apocalipse aqui. Interessante que antigamente a gente aprendia na igreja, primeiro a gente aprendia essa coisa do Jesus vem arrebatar a igreja invisível, aí tal, aí tinha o filme lá do Deixados para Trás, né? Aí a gente ia ler Apocalipse, eu não entendia nada, Silviana. Eu não entendia, porque eu falava assim, peraí, mas não tô entendendo, cadê o arrebatamento? Não tem. Aí, hoje em dia, quando eu parei, falei, bom, vamos ouvir. E aí tem outras pessoas que falam, não, gente, não é antes. Por isso, isso. Quando eu comecei a ler, ficou mais fácil de ler. Durante os tempos eu acreditei em ser a Terra redonda, porque tem uma experiência que pelo menos em estudo eu vi. Porque os navios navegando a longa distância, eles vão desaparecendo até que é visto a armação da bandeira dele, a cúpula do navio vai desaparecendo. Aí eles conseguem enxergar o navio por um aparelho chamado sextômetro. Uhum. Então o aparelho é uma lâmina de espelho, uma após a outra, e ele vai arredondando também. Uhum. Aí eles olhando aqui, aquela lâmina consegue mostrar a outra face da Terra e o navio que se escondeu lá é mostrado também. É impossível. O tal de sextômetro. Ele visualiza o navio, mas justamente porque a Terra não pode ser uma bola, porque se fizesse curva, por mais que o aparelho não tem como ver atrás da curva. Mas ele vê uma grande parte, o sextômetro dá para ver uma grande parte em que o navio é apresentado no sextômetro. Não sei se você sabe disso. Você já ouviu falar no sextômetro? Sim, mas ele não tem como ele ver atrás da curva. Não, ele não pode ver quando o grau de curva aumenta. Pois é. Mas, em parte... E o farol? E o farol? E farol? O farol, que quando os navios eles têm uma referência, tem o farol, né? Qual é a distância que alcança um farol de luz, a luz dele? Aí no farol eu não sei nada sobre o farol. Não. É uma distância muito boa. Mas o sextômetro, que é uma lâmina sobre a outra, ela alcança um navio que já se escondeu. Não, mas se se escondeu, como é que o aparelho vai ver atrás da curva? Eu tenho essa informação, mas eu nunca peguei um sextômetro no mar. Sabe por quê? Realmente, é a explicação que eles dão para, né? E eu não sei se é... Para negar o fato de que eles estão vendo o navio além do limite da curva. Eu não sei se a Terra sendo plana, ela tem uma curvatura suficiente para esconder os navios e sendo ela plana, né? Uhum. Eu não sei também, não posso afirmar isso. Pode acontecer isso também. A curva da Terra, a Terra teria de regra 40 mil quilômetros de circunferência. E existe um cálculo que se faz para ver a curvatura. Então, nessa Terra plana tem uma espessura que tem curva também, é isso? Se você tem 40 mil de circunferência, então você faz o cálculo, né, do círculo e vê quanto que dá a curva. A 40 curva mil o quê? 40 mil quilômetros? Um navio de, sei lá, 5, 10 metros de altura, ele vai ter que descer na curvatura de toda. Quantos quilômetros você acha? Quantos mil quilômetros? 40 mil quilômetros? 40 mil. De circunferência toda. Circunferência toda. Então é pouco. Porque 40 mil de um lado e 40 mil de outro, já que ela é plana? Não, 40 mil é a circunferência do Equador. Então, se você bota o plano, 40 mil é só o círculo do Equador. A Terra é muito maior. Entendeu? E até... O Equador, nós nem temos... O Equador que eu entendo é a metade da, medidas é a metade da Terra. Exato. A metade da Terra é redonda, mas se ela é plana... Ela é maior. É metade da Terra plana. 40 mil é só o círculozinho do Equador. Então o raio, no caso do círculo da Terra, é bem maior. Se ela for plana, ela tem vários raios. Se ela é plana, ela tem vários raios. Uma parte maior e uma parte menor. Bom, a Bíblia diz que é um círculo, né?
Aí, agora, o tamanho desse círculo, nós não sabemos dizer Ó, exatamente. terra plana, terra plana tem esse plano aqui e Porque- esse plano aqui. Quanto tem daqui a aqui, quanto tem daqui a aqui, quanto tem daqui a aqui, em espessura e, Isso. e quanto tem Exato. de plano. Vamos dizer que isso aqui é o plano, né? Tem um círculo e tem um domo. Esse círculo não sabemos o tamanho. Por quê? Porque além de um certo limite, ninguém pode navegar, sair com o barquinho por aí. Não pode, sem autorização. Você não pode navegar em mar que não é da tua, né? Do teu país. Se você sai do teu limite, sem autorização, você leva bala, mas para qualquer lugar do mundo, né? Não pode sair voando por aí. Tem que ter um sistema de regras, certo? Mas isso aqui, se a terra Então é plana, ninguém pode sair navegando até o final, vai chegar na Antártida, tem muito gelo ainda, muito frio, não tem, ninguém chega na borda, ninguém Você tem tá- como você medir está querendo dizer que é uma terra qual plana? é o tamanho Você está total. querendo dizer que uma terra plana tem a parte plana e tem a parte que desce aqui para encontrar com a outra parte de baixo. Sim, a parte de baixo é rocha. A Bíblia fala da pedra angular que o Senhor colocou para firmar a terra. A Bíblia fala de colunas que fixam o céu. E, Então, se alguém não escapa, a se um profundidade não navio, sabemos. se um navio ou qualquer peso não descola da terra, é por causa da gravidade. Não. Como É. assim? Se a terra é plana ou que fosse redonda, qualquer máquina pesada, Porque com a ele fica própria colado água, no chão? a própria água É porque- não descola da terra para ir para o espaço, porque tem o Porque grande existe ímã, densidade dos corpos. porque o grande Quem é mais denso fica para baixo, quem é menos denso sobe. Você pega um balão de gás hélio, vai subir porque é menos denso do que o oxigênio. Mas aí Aí ele vai subir até um certo ponto. e a chamada lei da gravidade, não é essa que ajuda? Não existe gravidade. É mentira. Porque criaram Nada- a gravidade para justificar o mundo. Nada se descola da terra para cair para fora. Não, Tudo claro tá- que não. Tudo está centrado nela e se prende nela devido a tal Porque é lei- plana, lei não da- tem como ninguém sair voando. Até porque nós somos um sistema fechado. E, por exemplo, chuva, efeito estufa, ciclo da água, evapora a água, cria chuva. O ciclo da água, tudo isso é possível só no sistema fechado. Mas a massa de água é pesada. Uma Por parte- isso que fica no chão. uma parte fica no chão, mas a outra parte é volátil que vai para o espaço. Claro, porque vira A que vapor. fica no chão e que não foi volatilizada para subir, que sobe pelo Mas ar. não sobe até não sobe para sempre, sobe até um certo nível. Por quê? Existem Mas ela gases. sobe porque volatilizou. E a outra pesada que não sobe, não sai, porque enquanto não estiver volatilizada, Então, ela não vai sumir, ela não vai subir, ela não evaporar sai, da Terra. Por quê? ela não Porque sai tem a porque eu fechada. acredito que tem uma gravidade que contrai Não, ela. não tem nada de gravidade, é densidade. Densidade, quem é mais Porque ela tem pesado. peso. Então, é por isso que ela cai na chuva. E por que as nuvens também não são mais altas? Mas Porque existem níveis quando ela forma de chuva é gases. porque ela volatilizou. Se ela não volatilizou, ela não sai da Terra. Porque creio eu que aí tem a gravidade que atrai Não, a não superfície. existe gravidade, seu Ian. Atrai a superfície que está de baixo e a de cima, digamos que a de cima, pelo próprio peso, ela não descola porque está por cima. Gravidade, o No que mínimo- seria a gravidade? No mínimo a parte, Uma força que puxa as coisas. no mínimo a parte que fica, a superfície que fica por baixo, deve ter uma gravidade que atrai ela para cima. Porque a de cima, o próprio peso acomoda ela no leito da Terra. Eu penso assim, posso estar errado. Porque se a parte de baixo dá sustentação pelo peso, mas se não tiver a gravidade, a parte de baixo pode descolar. Não descola. Por quê? A parte de cima é racional que ela se pousa sobre a Terra. Por que tem que ter uma força que puxa as coisas para estarem coladas? Por causa do... Por que você não voa? Não, mas eu estou Você dizendo... está
tá com o pé no chão? Tudo que sobe. Porque você é mais pesado do que o ar que está em volta de você. Sim, mas se tem isso aqui, ó, a parte superficial não precisa. E se você se não colocar precisa, dentro da piscina? A parte superficial não precisa de gravidade nenhuma, porque o peso já se cola na superfície interna. Aqui é a superfície externa e superior. Aqui é a superfície externa inferior. Essa aqui, pelo peso, ela se cola na superfície da Terra. Essa aqui, que está por baixo, ela não pode se colar aqui por uma outra atração que não seja a gravidade. Mas aí você está pensando na Terra bola. A Terra não é uma bola. Não, eu estou pensando na Terra plana, Terra quadrada. Não tem ninguém embaixo da Terra plana. Mas tem água do mar que vai para lá. Não, estamos todo em cima, todo mundo está em cima. A água, sim, claro, a água. Mas não. então eu vou chegar aqui no final, acabou a água. Ah, então tá bom. Vamos te mostrar aqui uma coisa legal. Olha só. Vamos lá. Olha uma coisa legal. Olha como é que Deus é maravilhoso. Olha só. Provérbios 8. Eu sei que o Jó indaga sobre O Jó é lindo. Provérbios 8, ele diz assim, ó, lá no versículo 27. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo. Jesus. O que é compassar? Fazer um círculo com um compasso. Ele traçava um círculo. Aqui na tua versão está escrito compassava. É traçar um círculo, né? Então, ó, preparava os céus, aí estava eu, quando compassava ao redor a face do abismo, certo? Quando firmava as nuvens de cima e quando fortificava as fontes do abismo. Quando punha ao mar o seu termo. O que é um termo? O que é termo? O termo é o seguinte, deu ordem para que o mar não traspassasse. Não ultrapasse o limite, não é? Tem que respeitar a parte que é terra e a parte, ele fica na parte do mar, o que é mar. Então, quando você diz a terra é plana, mas cai água para fora, não, por quê? Porque existe um limite, que é esse círculo que ele compassou ao redor e ele colocou o termo para o mar, para que as águas não transpassassem o seu mando. Então a terra plana tem círculo, então. Quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele, era o seu aluno e era cada dia suas delícias, folgando perante ele todo o seu termo. Essa Bíblia atualizada tá estranha, mas tá bom. Folgando no seu mundo habitável. Olha aqui, ó. Mundo habitável. Isso aqui é um mundo habitável. Por quê? Porque é plano. Se existissem outros planetas, bolas por aí habitáveis, não. Por quê? Porque esse é o único mundo habitável. Não tem como morar. Olha, para mim não faz diferença o caso da habitabilidade, se é habitável ou não, mas é habitável, sendo ela ou plana ou redonda, porque do jeito que Deus fala aqui, a sabedoria dele criou a terra. Tanto ela pode ser plana como ela pode ser redonda, mas Deus deu essa ordem aqui para que o mar, é uma água pesada, não ultrapasse a parte que é terra. Ele separou terra e água. Eu não vou perder meu tempo e quebrar minha cabeça. A terra, não é que Deus bota um limite para a água não ultrapassar a terra, até porque existem tsunamis, por exemplo, né? Ressacas da água que ela pode ultrapassar, porque na verdade é o nível do mar. Mas essa de tsunami... Ali é o nível do mar. Essa de tsunami é insignificante em relação à grandeza da Terra. Sim, claro. Ela é insignificante. Mas você vê, quando ele fala traça o círculo ao redor e coloca o limite para o mar. Com a invasão de água sobre a Terra, é preciso de muitos mil metros para o mar se levantar e cobrir a parte seca da Terra. E Deus não deixa fazer isso. Porque o mar está pousado sobre uma bacia enorme de profundidade.
se aquela água levantar dessa bacia. Aí, ó, interessante, uma bacia enorme de profundidade. Profunda. Isso como pode numa bola que gira? Mas Uma bacia de água, vamos dizer aqui, ó. Aqui tem água e isso tá de lado assim e a terra tá girando. eu creio que para Deus, E aí a água fica assim, girando assim, ó. E você está no barquinho assim, que lindo. para Deus isso não faz diferença nenhuma se ele fez a terra plana e se ele fez a terra redonda, para ele não. Mas ele é poderoso. A questão ele pode pousar aquela que quantidade de água sobre uma Bíblia- bacia e pode pousar essa quantidade de água sobre um plano, sob a ordem dele, que não avança para A questão para cima da é terra. como que Deus fez a terra, está descrito na palavra. E- Não é e a questionar o poder dele. Ele é poderoso para fazer o que ele quer. E na verdade, os mares, eles estão preenchendo uma bacia. Essa é que é a verdade. E a ordem que Deus deu para as águas dessa bacia que molha a profundidade da terra, não molhar a outra parte da terra que tem a superfície seca. Sim. Mas aqui vê que tem uma concavidade composta de água e uma superfície levantada não composta de água, que é onde o mar não deve avançar. Isso aí não impede que a terra seja redonda ou quadrada. Isso aí não impede. Então vamos lá. Você falou de Jó, né? Foi. Jó 38. De modo que Quando Deus começa a falar com Jó assim: depois disse isso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. isso aí é uma coisa que é impossível o homem saber isso. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Pois é, tanto a terra quadrada como redonda tem dimensões enormes. Vamos lá. E Deus é que sustenta Sobre isso. que estão fundadas as suas... bases. O que é uma base de uma construção? Pois é, acabamos de dizer que onde uma pousa, ele pousa dentro de uma bacia. Essa bacia ela pode estar sendo existente ou numa terra plana ou numa terra redonda, eu não sei. Agora, Porque para Deus, pelo o poder que que ele são tem, as bases de uma construção? porque para Deus o que ele sabe e pode, é muito relativo para ele em relação se a terra fosse Silviana, redonda, se fosse plana. O globo, Ele ele gira no espaço vácuo. Onde é que tem bases no globo? Aí só Deus sabe. Pois é. Na terra plana tem bases. O Jó o que ele fez foi pergunta que ele não sabe responder. Ele sabe que está criado por Deus, é isso que ele sabe. Então, vamos lá. Olha que ele fala assim, ó. Sobre o que estão fundadas as suas bases? É pergunta dele, ele não sabe. Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Tem pedra de esquina como base embaixo da terra. Pois é, E o globo, como é que faz? Que pedra é essa? Ele Que o faz- globo está girando no espaço? o Jó, para enaltecer a Deus, ele faz pergunta que ele mesmo não sabe responder, mas ele sabe que Deus sabe. É isso que ele quer dizer. Mas é o que eu estou dizendo, isso aqui não faz sentido ler isso aqui no globo. Tem uma pedra de esquina embaixo da terra. Ou seja, a pedra de esquina é o quê? É a pedra fundamental da construção, do fundamento da construção. Ou seja, se Deus colocou fundamentos, quer dizer que a terra está parada sobre algo fixo. Pode ser. Aí, ó, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus se rejubilavam, ou quem encerrou o mar com portas quando transbordou e saiu da madre, quando eu pus as nuvens por uma vestidura e a escuridão por envolvedouro, quando passei sobre ele o meu decreto, ele pus portas e ferrolhos, e disse: até aqui virás, e não mais adiante,
e aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas. Você falou que o limite do mar era a praia, né? Onde chega as terras. Só que ele está falando de portas e ferrolhos, ou seja, existe algo a mais do que a interpretação do só o mar vir até aonde tem terra, mas é também o mar bater em algo que é o limite da terra, né? Ou seja, isso aqui eu entendo que seja o limite desse círculo, onde tem o domo, onde tem o céu, que é sólido, e que ali o mar não vai mais. Qual é o livro que a gente lê? No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha, face das águas. O que é isso? Face das águas. Você pode ter em terra plana e quando a água, em terra redonda. Quando a água se coloca em qualquer recipiente, a água sempre vai ter a sua face plana. Exato, isso é verdade. Então, na face das águas, o Espírito de Deus, você imagina muitas águas, e essa face das águas, o Espírito de Deus pairava em cima de uma face das águas. Já no versículo 2, a gente entende que a água é plana. E o abismo era para baixo, e são águas. A água é plana desde que ela tenha as paredes para sustentar ela. Exatamente. E disse Deus, haja luz, houve luz, e viu Deus que a luz era boa, Deus fez separação entre a luz e as trevas, Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Tarde e manhã, primeiro dia. Haja uma expansão no meio das águas e... Deus fez uma expansão, que aqui é o firmamento, no meio das águas. Então ele foi bem no meio, bem lá dentro dessas águas, no meio das águas, e abriu uma expansão. Então foi dentro da água que ele começou a criar. E a relatividade real que existe entre dia e noite do lado de uma face e dia e noite do outro lado da face, à medida que ele move para dar a face para o sol. Da terra bola, né? Ele separou a luz das trevas. Aqui ele não está dizendo que ele está determinando, até porque o sol foi criado só no quarto dia, não tem sol ainda. Sim, mas então hoje, como é que ele separou a luz das trevas? Independentemente de quando isso foi criado, e criado já existe até hoje, quando no Brasil é dia, mas que luz era essa então aqui? Que luz era essa aqui no primeiro dia, se o sol não tinha ainda? Eu não sei, eu sei que hoje se explica o seguinte, quando é dia numa face da terra, é noite na outra. Sim. E aonde é noite, no outro dia pode ser dia também. E o outro lado que não era noite é dia. E por que a gente ainda vê a lua e o sol durante o dia? Se a lua devia estar lá do outro lado da bola. Eu só sei que eu não sei explicar isso para você. O avião voa, o aeroplano voa. Ele voa, vai de um lado para o outro. Ele pode sair. E ele voa sempre reto. Se for a jato, se for supersônico, se ele tem. Ele não calcula a curva para fazer quando ele está voando. Se ele tem velocidade 3 vezes a barreira do som, como aqueles foguetes Mirage que na época da Guerra das Malvinas deu um estrondo. Eu pensei que a Guerra das Malvinas estava vindo para cá. Ele foi interceptar o vulcano. E ele, na velocidade supersônica, ele pode sair de um polo da Terra e logo alcançar o outro pela velocidade 3 vezes maior do que o som, a barreira do som. E ele pode sair de onde está a noite e chegar lá onde está o dia. Como é que explica isso? É fácil. E o trajeto dele foi uma reta? O avião vai reto. O trajeto dele foi uma reta ou foi uma curva? O avião vai reto sempre.
Pois é, mas... Ele não faz curva. Por isso que ele se chama aeroplano. Ele voa sobre o Sim, plano. mas o que eu estou dizendo é o seguinte, E ele vai reto, ele sai, mesmo aquele rápido, né? Ele vê ele o sai giro do do dia, sol. ele sai do dia e vai para a noite. É claro. Dependendo da velocidade dele, ele faz Porque isso. sobre o plano, você vai viajando, o Sol, ele é pequeno e é perto da Terra. E ele faz o seu giro. É por isso que agora é inverno aqui. Porque o Sol, ele tá lá mais pro sul. Então, o Sol que faz, Ele tá fazendo o o Sol que é giro a luz no sul. iluminadora da Terra, ele tá numa face de dia onde ele projeta a luz. E a outra face que ele não projeta a luz, não alcança a face, porque ali é dia, o sol não está, ali é noite, o sol não está ali. Exato. Então, por exemplo, você acende uma lâmpada. Essa lâmpada, ela não vai para sempre. A luz dela não vai alcançar quilômetros e quilômetros. Vai chegar uma hora que você não vê ela mais, certo? A lâmpada Você bota uma lâmpada ali na é varanda. uma fração muito Você limitada. vai com o carro longe. A lâmpada é uma fração muito limitada de iluminação de espaço. Mas o sol é um gigante, que é Sol, talvez até maior do que a Terra. Exatamente, não é. O Sol não é maior que a Terra. Por que que não é? Olha aqui, ó. Porque ele não consegue iluminar Ele não ao mesmo consegue tempo iluminar uma a Terra face. inteira. Ele não consegue iluminar ao mesmo tempo uma face e a outra. Ele não consegue iluminar a Terra inteira e a Terra não é uma bola. Olha aqui, ó. Quando ele cria o Sol, lá no quarto dia, haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais... peraí. Haja luminares onde? Na expansão dos céus. Só que os céus... O que é os céus aqui? Ele falou lá no segundo dia. Cadê? Haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Ou seja, esse céu separou águas acima e águas abaixo de onde estava a terra. Entendeu? Ele fez uma expansão, abriu no meio das águas. No meio das águas ele abriu uma expansão e isso ele chamou os céus. E ele separou águas acima, águas abaixo. É por isso que Salmo fala assim, louvem os céus e as águas que estão acima dos céus. Porque ele aplicou a lei da pulverização. As águas vaporizadas não chegam acima dos céus. Mas ela sobe em alguma altura. Sobe só até um nível. Sim, tem um limite também. O vapor de água, você vê que as nuvens. É para formar chuva. Não é o avião ele vai acima das nuvens, certo? Certo. O vapor da água não vai além disso. Então, que águas é essa acima dos céus? Águas. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Mas Deus sustenta as águas. E ele colocou o céu separando as águas acima e abaixo, no meio das águas. Na realidade, ele sustenta as águas nas nuvens. Como é que ele faz isso aí, eu não sei. Porque os caras querem fazer chover, eles bombardeiam a nuvem para cair água da nuvem na terra. Nenhum cientista conseguiu até hoje reproduzir uma nuvem. Ninguém sabe do que ela é feita. Pois é. Mas tanto que Deus fala para Jó. Ela casa com a água e carrega a água. Lá em Jó 38 ele fala: onde você estava quando eu colocava as nuvens? Né? Pois é, esse fenômeno aí. Ou seja, o que você sabe? Uma nuvem carregada de água, tanto é que quando os caras querem fazer a uma outra coisa que ninguém sabe reproduzir. Eles bombardeiam a nuvem dessa água. Que ninguém sabe reproduzir é um trovão. Ninguém sabe reproduzir um trovão. A ciência não consegue fazer um trovão. Nenhuma nuvem. O trovão é provocado pelos raios de Deus. Bom. Você vê que está chovendo, creio, né? passa um raio da ponta mas da outra. É difícil explicar isso, né? É difícil explicar, mas acontece. Ciência. Então você vê, a ciência, ela na verdade, ela foge de tudo aquilo que é a verdade de Deus. Tanto que
A Gênesis conta que Deus fez o homem do pó da terra. Mas a ciência tenta explicar com outras histórias. Por quê? Porque quer fugir, né, do que é Deus, do que Deus fez. Tem muitos fenômenos. Então, criaram também uma terra diferente daquela que é apresentada na palavra. Por quê? Para negar a escritura, para negar a criação, né? Olha que interessante. Ele fala, quando ele faz o sol, ele coloca o sol na expansão dos céus para iluminar a terra. Então, o sol, lua e estrelas, ele fala, colocou na expansão dos céus para iluminar a terra. Então, não é o sol maior que a terra. O sol é uma lâmpada que ilumina a terra. Pois é. Percebe? Como é que não tem como? Por isso que quando eu ia para a escola e diziam que o sol é uma estrela, como que o sol é uma estrela se Deus fez sol, lua, estrelas? Então o sol não é uma estrela. E a palavra diz, e os raios de Deus vão de uma a outra extremidade da terra. Você vê um raio manifestar, ele vai de uma ponta da outra, ele corre assim nos ares. E ainda faz o barulho também. Por isso que de Deus fala que fala o sobre Senhor isso. virá como um relâmpago que sai do Oriente Pois e é. se mostra no Ocidente. Vai de uma ponta na outra, de uma extremidade a outra, que fala na Bíblia. Os raios de Deus. Bom, E ainda acontece os trovões também. Quando está chovendo, daquele trovão também. olha que interessante. Eu Olha acho bonito que a gente estava falando de Eu acho bonito o Apocalipse. trovão, que ele faz aquele barulho parecendo uma caixa de som. Meu Deus. Uma caixa de som dessas que a gente conhece, mas só que ela vai manifestando também de uma ponta na outra, vai passeando. Como é que Deus é lindo. Ele faz essa caixa de som passear no espaço, fazendo barulho, e por onde ela vai percorrendo uma distância, o barulho vai do alto e vai baixando, porque ele vai locomovendo, né? Vai variando de posição. Isso. Aí fica bonito. É verdade. Aí eu fico, como é que Deus é bonito para fazer as coisas. Então, olha, deixa eu te mostrar uma coisa aqui no finalzinho de Apocalipse 6, quando ele fala do Eu viajava com meu pai a cavalo, último selo. andando nas estradas assim, aí chovia, né? Chovia, eu me consolava com os trovões que Deus. Aqui, ó. 6,14, Apocalipse 6,14. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. Como é que o céu, se o céu fosse só gases, como é que o céu se retira como um livro que se enrola? Um livro, um pergaminho, né? É isso também. Que se enrola. Ou seja, o céu é algo sólido, que Deus vai fazer abrir ele completamente. É por isso que lá em Apocalipse 22 já está dizendo novos céus Novos céus. e nova terra. Porque esse céu já passou. Ele enrola ele e abre o céu como um livro. Ou seja, o céu é sólido. Por isso que há águas acima do céu, esse céu que separou as águas. E o poder de Deus é tão grande que mesmo sendo a terra grandiosa, ele diz assim, passarão os céus e a terra, mas As minhas palavras não passarão. Glória a Deus. Deus é lindo demais. A gente é salvo pela misericórdia de Deus. E na verdade todos nós somos pecadores. Somos válidos e muito válidos.
Deus não tiver misericórdia de nós, ninguém se salva. Ninguém se salva. Nós só somos salvos pela infinita misericórdia de Deus. Eu me entusiasmei, entreguei aquela Bíblia pro como é que chama? Gregório. Porque eu vi que ele deu a tendência boa para acreditar na verdade. Abandonou o catolicismo, ele viu que estava sendo enganado ali, e abandonou o testemunho de Jeová, que ele viu que tinha saído do espeto e caído na brasa. Aí eu não tive como negar a ele aquela Bíblia que eu dei de coração para ele. Eu espero que ele faça bom proveito, né? Posso estudar a palavra. Salvação é muito cara, custou a vida de Jesus. Ele deu a vida por nós. É sim. É muito cara a nossa salvação. É muito preciosa a palavra, as pessoas não dão valor. Eu sei que eu sou um pecador muito grande, mas a misericórdia de Deus faria me cobrir. Compreende que o sacrifício de Jesus não tem igual como ele fez por nós, de dar a vida dele, sendo ele Deus, e deixar ser tragado pela morte. Só que ele avisou que ele era maior do que a morte. Ele tinha poder para restituir a vida dele. E morreu, foi muito, muito humilhado. Mas no nascimento dele, ele deu uma grande prova que ele se fez pobrezinho, pobríssimo, e ao mesmo tempo sendo rico, que uma estrela foi testemunha do nascimento dele. Qual é o rei, o faraó, Herodes, que teve essa glória tão grande? Só se não quiser enxergar isso. Se não quiser enxergar isso, não merece a salvação. As pessoas se fazem tão pobres e ao mesmo tempo sendo ricas. É Jesus. Eu creio nele, nunca vou ficar sem invocar a presença dele, pedir perdão pelos meus pecados. Eu creio em Jesus. Não tem quem possa ter feito o maior sacrifício em relação à grandeza dele para não morrer. Ele morreu por nossa causa. Ele podia fazer a salvação de outra maneira. Mas provar que ele é bom mesmo. E que nós somos maus. Mas pela bondade infinita dele é que nós somos salvos. Não prestamos não.